Olá, paz do Senhor Jesus, que a graça do Eterno seja conosco nesse dia e que a misericórdia e a graça dele nos alcance para todos sempre, amém? Amados, eu quero compartilhar convosco uma palavra que encontra-se na Epístola de Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo por número 5, a partir do verso 1, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse até a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, pois, agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos, pois, por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Palavra gloriosa esta, né? A epígrafe do texto vai nos dizer a justificação pela fé e a paz com Deus. Amados, a carta aos Romanos é a mais longa epístola de apóstolo Paulo, onde ele estabelece um tratado sistemático que explica teologicamente a mensagem da salvação, através do Evangelho como dom de Deus, que nos é possibilitado por meio de Jesus Cristo, recebido apenas pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Não é porque merecemos, não é porque fazemos boas obras, não, é pela fé. Ao escrever a uma capital obcecada pelo poder, que era a capital de Roma, nos faz saber que era a maior cidade do Ocidente naquele tempo. Então Paulo enfatiza o poder de Deus em salvar. Paulo apresenta a história da humanidade abrangendo a iniquidade de todos igualmente, tanto judeus quanto gentios, e apresenta de forma sucinta a necessidade da justificação, a justiça de Deus, bem para com o seu amor e com o seu perdão. E Paulo ele vem trazendo essa liberdade e mostrando esse acesso que nos é dado por meio de Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo. Paulo mostra que a fé transforma e que crer em Cristo é muito mais do que um mero conhecimento teológico. É viver em plenitude de vida com Cristo, em Cristo. O texto que lemos de Romanos 5 vai nos falar sobre a justificação pela fé. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Outrora nós nos afastamos de Deus, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então vem Jesus Cristo e pelo seu sangue traz-nos esta reconciliação, a nova aliança. Ele nos possibilita essa reconciliação com Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos salvos da ira de Deus. E através disso temos essa reconciliação com o Senhor nosso Deus. Somente essa justificação pelo sangue, ela é imediata. Uma vez que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos já salvos dessa ira de Deus. Porém, há outros quesitos
né, há outras características que vai implicar, né, na nossa salvação. Não basta somente aceitar Jesus e pronto. Nós temos que andar em novidade de vida, nós temos que ser lavados, remidos no sangue do Cordeiro. É necessário que haja um sepultamento do velho homem, um nascimento do novo homem. É a nova aliança. E a justificação nos produz a santificação. Há 3 aspectos da justificação. Justificação pela graça, que é um favor imerecido, é um dom que Deus nos concede ao homem, para que se torne capaz de alcançar a salvação. Ou seja, Deus ele nos possibilita essa capacidade de nos salvarmos por meio da fé e por meio da graça. É a justificação pela graça. Porém, vai implicar as nossas atitudes, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa obediência às ordenanças do Senhor. Isso implica vários fatores que vai nos direcionar à salvação de fato. Somos justificados, segundo, pelo sangue, que é a base da salvação. A graça é a fonte da salvação. O sangue é a base da salvação, porque custou caro. Deus ele ama tanto a nossa vida que ele deu seu único filho por amor de mim e de você. Ainda sendo pecadores, como lemos, ele não merecia passar pelo que ele passou, mas ainda assim ele se deu por nós, em nosso lugar, para nos dar esse direito hoje de termos esta reconciliação e esse livre acesso à salvação, por meio do seu sangue, porque custou caro, custou preço de sangue. É importante que venhamos a ressaltar isso, o valor que tem uma alma. É por isso que o céu fica em festa quando uma alma aceita Jesus e se converte aos seus caminhos. Porque a palavra converter significa mudar de direção. A pessoa está indo em uma direção e num determinado momento ela volta, ela se converte, ela sai daquele trecho, daquele atalho que ela estava seguindo e toma uma outra direção. Isso é nos converter. Nós nos convertemos dos maus caminhos e passamos a tomar a direção do caminho proposto pelo Senhor. Então o céu faz festa quando uma alma se rende ao Senhor, quando uma alma se converte, porque uma alma vale muito para Deus. Por isso que a palavra vai dizer que quando as 99 ovelhas estão no aprisco e uma sai, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, que se desagarrou. Porque uma alma vale muito. Por quê? Porque custou preço de sangue. Foi um preço alto. Um preço que somente ele poderia pagar. Nenhum de nós poderíamos pagar. Então é muito importante que possamos valorizar a morte de cruz, valorizar o direito a qual o Senhor Jesus nos deu de alcançar a salvação por intermédio dele. Oh, maravilha, isso é tremendo demais. Quando nós conseguimos compreender essa grandiosidade, a tamanha eficácia que tem essa palavra para as nossas vidas, tudo começa a dar um outro sentido. Nós passamos a mudar os nossos conceitos, a nossa realidade muda, porque nós não merecíamos e alcançamos algo que custou o preço do sangue de um homem, a qual nos amou imensuravelmente. Não podemos mensurar o tamanho do teu amor, mas podemos sim ser gratos a Ele com as nossas atitudes, podemos ser gratos a Ele mostrando que temos fé, podemos ser gratos a Ele em obediência. Talvez nós nunca vamos conseguir retribuir em peso aquilo que Ele nos fez, mas é capaz sim, nós somos capazes sim, é possível sim, nós pelo menos tentarmos ser gratos a esse Deus, tentarmos ser gratos a Jesus Cristo, em nossas atitudes, em nossa vida cristã, em obediência à palavra, porque isso tudo faz com que valha a pena, com que fosse válido essa morte de cruz.
Porque quando nós não obedecemos a palavra, quando nós continuamos no pecado, nós anulamos, é como se nós estivéssemos anulando a morte de cruz, todo o sacrifício dele. E nós levamos muitas das vezes Jesus ao vitupério de novo. Sabe o que é isso? Levamos ele às mesmas injúrias, às mesmas humilhações, ao mesmo sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. E nós temos que rever os nossos conceitos como cristão, porque esse Deus, ele é tão grandioso, ele nos trouxe um plano tão lindo de salvação, ele nos deu condição de alcançarmos uma plenitude no Espírito por meio da sua palavra, por meio da comunhão com ele, e não podemos desperdiçar isso. É tempo de ir atrás de almas, é tempo de abraçar, de amar, porque as almas estão gemendo, as almas estão sobre julgos, aprisionadas sob julgo de Satanás, e é necessário que nós venhamos tomar posse dessa palavra. E assim como nós fomos reconciliados um dia, possamos trazer a reconciliação também a essas pessoas. Porque é chegada a hora. Terceiro aspecto da justificação é pela fé, que a epígrafe do texto vem nos dizendo. Como é importante que tenhamos fé. A fé é a condição de salvação. Nós somos justificados pela fé e não por obras. É muito importante que venhamos entender isso. Nós necessitamos de viver em fé. E quando eu digo viver por fé e não por vista, é você ter fé, você acreditar, mesmo naquilo que você não consegue ver. Nós não vemos a Deus. Ninguém aqui viu a Deus nem a Jesus Cristo. Nós não tivemos esse privilégio de viver nessa era. Quisera eu ter vivido, mas não vivemos. Mas nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, no Santo Espírito de Deus, na Trindade, por meio da fé, pelas manifestações que há em nosso meio, por esta palavra que nos foi dada. Nós cremos, porque nós o sentimos, nós não podemos o ver, mas nós podemos o sentir. E isso é fé. É você crer naquilo que você não é capaz de visualizar, mas você é capaz de sentir. E nós temos que ter uma fé fundamentada na palavra. A nossa fé não pode ser uma fé infundada. A nossa fé não pode ser uma fé ignorante. A nossa fé tem que ser uma fé racional. Uma fé orientada e concretizada, consolidada nesta verdade. E por meio da fé, por meio do sangue, por meio da graça, assim nós somos justificados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É necessário que venhamos a romper o passado. Há muitas pessoas que não conseguem romper, que não conseguem ir adiante porque ficam aprisionadas ao passado. Ficam aprisionadas a pecados que já nem mais o próprio Senhor se lembra, porque uma vez que nós confessamos e abandonamos o pecado, Ele nos perdoa e Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. A Bíblia vai nos dizer acerca disso, que é necessário que nós confessamos e abandonamos. Uma vez que fizemos isso, nós alcançamos de Deus o perdão. Então, para de ficar se martirizando por aquilo que já passou. Esquece o teu passado e foque na tua vida de agora em diante. Nós temos que nos preocupar na nossa vida em Cristo hoje. Nós temos que nos preparar, nos capacitar, nos envolver, nos preparar mesmo de forma bem generosa para que nós possamos não pecar agora. Nós temos que pensar no hoje, no agora. O que passou, passou. Eu tenho que me preocupar com a minha vida em Cristo hoje. Eu tenho que ter o cuidado de hoje não pecar mais. De hoje buscar por viver uma vida santa. Porque, como dissemos, a justificação, ela produz a santificação. Então, uma vez que somos nova criatura na presença do Senhor, lavados e remidos no seu sangue, obviamente logo viveremos em santidade. Porque uma coisa leva a outra. Então, esqueça o teu passado. Lembre-se que Jesus Cristo morreu por ti. Ele deu a condição, a liberdade de você chegar até Ele, alcançar a salvação. Então, vamos tomar posse dessa palavra. Vamos
vivenciar o novo do Senhor. Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo em que precisamos alcançar mais vidas para o reino. Estamos no tempo em que precisamos nos apressar, nos atentar aos mínimos detalhes, porque não é tempo mais de ficar parado. Não podemos mais perder tempo, na verdade. É tempo de corrermos atrás de todo o tempo em que estivemos longe dos caminhos do Senhor. Nós temos que recompensar esse tempo perdido. E de que forma faremos isso? Alcançando vidas. Ame mais, abrace mais, respeite mais. Aplique em outra pessoa aquilo que foi dado a você. Plante uma semente na vida de outra pessoa. Porque quando nós abençoamos alguém, independente da forma que seja, a Bíblia vai nos dizer que nós amontoamos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Então vale a pena abençoar, vale a pena plantar na vida do outro. E que Deus possa abrir o nosso entendimento, que Deus possa nos guiar em toda essa verdade, para que possamos ser dignos dessa salvação. Dignos que eu digo porque a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Não somos dignos por merecimento. Por isso mesmo que Deus nos deu a condição pela graça, é um dom de Deus. Quando eu digo dignos, eu digo no sentido de não envergonhar o Evangelho, no sentido de fazer valer a pena a morte de cruz do Senhor por nós. Que possamos ser gratos pelo Senhor em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida e você possa entender o quão especial é você para o Senhor. A tua vida tem um preço, a tua vida custou o sangue de Jesus. E você é especial. Há um louvor que eu gosto muito que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Perdoe por não saber cantar direito, eu não tenho dom de louvor, mas eu amo adorar e louvar esse Deus. E eu meio que me perdi na letra da canção, mas essa canção é uma canção muito forte. Fala do valor que tem uma alma, do valor que nós temos para Deus. Valorize, valorize-se, se autovalorize, porque você tem valor. Você custou o preço de sangue. Você tem valor. Não deixe que ninguém venha dizer que você não vale, que você não tem valor. Ainda que as pessoas não vejam o valor que você tem, Deus, Ele vê o valor em você.